É possível que transtornos mentais estejam relacionados a influências de espíritos. Eu vou explicar sobre isto neste tema e no final do vídeo eu vou ensinar o que deve ser feito caso você esteja sofrendo obsessão espiritual. Existem vários relatos de espíritos que foram resgatados de hospitais psiquiátricos por conta do trabalho espiritual feito por algumas casas espíritas. Eu não sou espírita, eu sou espiritualista. Nós estudamos o ser humano de uma forma multidimensional, porque nós sabemos que nós não somos exclusivamente um corpo físico. Nós não somos exclusivamente substâncias. Existem vários estudos científicos que comprovam e confirmam que existe inteligência fora da matéria. Nos Estados Unidos, alguns médiuns encontram-se a serviço da inteligência do FBI a fim de detectar serial killers e desvendar mistérios acerca da morte violenta de algumas pessoas. Estes médiuns são pessoas que aprenderam a lidar com a sua mediunidade, não pertencem a nenhuma religião, não frequentam nenhuma instituição religiosa, mas aceitaram a sua missão como médium e recebem para cumprir este trabalho de auxílio à inteligência, ao Federal Bureau of Intelligence dos Estados Unidos da América. São vários casos. Entretanto, quando você não sabe lidar com a sua mediunidade, quando você não sabe como lidar com a questão que envolve a mediação entre o mundo físico e o mundo espiritual, você pode atrair para junto de si a presença de espíritos desencarnados. Quanto aos transtornos mentais, a ciência convencional desconhece a causa destes transtornos. Ela os considera como de ordem multifatorial. E dentre esses fatores estão os eventos estressores epigenéticos. Sabe-se que uma pessoa portadora de transtornos mentais, ela possui genes que, uma vez ativados, passam a contribuir para que esta pessoa possa ter estes transtornos, sejam eles transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, até casos graves de esquizofrenia. Vários estudos confirmando a mediunidade, a capacidade que algumas pessoas possuem de lidar com a sua mediunidade e contactar espíritos desencarnados. E isto tem comprovação científica. Acontece que a lei de causa e efeito, o que na Índia se chama karma, é detectável através da nossa genética. A nossa genética, a nossa composição genética, refere-se às heranças espirituais de nossos antepassados, de pai, mãe, avô, avó, paterno e materno, e assim por diante. De modos que o nosso karma, a lei de causa e efeito, problemas mal resolvidos em vidas passadas, maneiras mais ou menos equivocadas de lidar com as mais variadas questões da vida, como afetiva, financeira, profissional, social,
religiosa, familiar, assuntos maltratados e mal resolvidos em vidas passadas, vêm em nosso código genético, cujos genes possuem uma potencialidade de entrar em atividade de uma forma positiva ou negativa. A nossa carga genética, estudado pela ciência, ela constitui da influência dos fatores ou eventos estressores epigenéticos acima da genética que influenciam os nossos genes. Ou seja, se você tem uma tendência a ser diabético, ao lidar com eventos estressores, situações do dia a dia, portanto metafísico, que podem de fato gerar em você o estresse que vai ativar o gene do diabetes, você possui aí um potencial enorme de tornar-se diabético. Aqueles que não possuem este problema genético de seus antepassados, eventualmente não terão maiores problemas com esta questão. Entretanto, alguns alcoólatras têm uma tendência maior a beber e a sofrer as consequências da bebida, porque possui a carga genética, o karma familiar, correspondente a uma situação mal resolvida e que precisa ser transcendida, relacionada à embriaguez, à bebida e às questões que levaram o ébrio a beber. O mesmo ocorre com as drogas, o mesmo ocorre com a sexualidade, o mesmo ocorre com as nossas tendências a alimentar-se baseado em desejos. Há uma diferença entre fome e desejo de comer. Dentre os eventos estressores que podem levar uma pessoa a ter transtornos mentais, estão os relacionamentos afetivos, sobretudo os relacionamentos de criança, na infância, com pai, com mãe. Situações em que a criança vivenciou violência contra si, violência física, violência psicológica e emocional, violências que ela percebeu na relação entre pai e mãe e que aquilo atingiu a criança, a rejeição ainda no colo do útero da mãe, quando o pai e a mãe discutem se vão tirar ou não aquela criança. Isto é um evento estressor que deixa marcas na alma desta criança e que pode ativar o gene relacionado ao transtorno mental que esta criança vai ter ao longo de sua vida. Situações de abandono, quando um dos cônjuges resolve deixar o lar, aquilo causa uma impressão muito negativa na mente destas crianças, podendo ativar o gene do transtorno mental correspondente a esta vivência, a esta experiência. E o que isto tem a ver com estados obsessivos? Acontece que os estados obsessivos estão relacionados à nossa frequência vibratória. Se eu estou vibrando superior, eu vou atrair a presença de espíritos superiores. Eu vou estar contribuindo para atrair pessoas e eventos, tanto físicos quanto espirituais, favoráveis a um processo de crescimento harmonioso, de evolução harmoniosa em minha vida. Entretanto, se eu estou numa vibração de sofrimento e esses estados emocionais de dor e sofrimento
já foram medidos pela ciência. As emoções que vibram frequências abaixo de 100 Hz, que é o medo, por exemplo, são frequências que atraem doenças. Mas eu digo para você, como espiritualista que sou e médium, elas não atraem somente doenças. Elas atraem também a presença de espíritos condizentes com este processo, com essas emoções, com esses sentimentos. Se você vibra o medo, você vai atrair espíritos sofredores que têm uma afinidade com esse sentimento de medo. Então, o medo que você sente, que você alimenta, ele passa a ser dobrado, triplicado, quadruplicado em sua frequência. Porque você não está vibrando sozinho. Você acabou atraindo para junto de si irmãozinhos que vibram consonantes com esse estado de sofrimento que você se encontra. Nós chamamos, dentro da espiritualidade, de espíritos sofredores. São espíritos que vivem numa frequência inferior, de uma frequência de vibração densa, pesada, de sofrimento. São espíritos que ainda não aceitaram que estão desencarnados e que, portanto, há uma dificuldade muito grande de encaminhar esses espíritos. Então, quando você vibra uma frequência, por exemplo, do ódio, você vai estar atraindo espíritos ligados ao ódio, que te incitam a cometer violência, agressividade. Quando você começa a vibrar na frequência da vergonha, você vai atrair espíritos que vão estar também, que passaram na vida por esses processos de baixa autoestima, preocupados com o que o outro pense a meu respeito, espíritos que se consideraram alijados da sociedade por uma questão social, financeira, doença, por bullying. Então você acaba atraindo a presença desses irmãozinhos. Acontece que a presença de espíritos obsessores, desses que nós chamamos oportunistas, que se encostaram em você por uma questão de afinidade, de vibração, de ressonância com o que você vibra, a presença constante desses espíritos gera um efeito dúbio na sua psique, de modos que quando ele mais se aproxima, eventualmente ele passa a tomar mais presença na sua psique, de modos que você não consegue discernir quando é você e quando é esse irmãozinho. E quanto mais ele está presente, mais danos ele causa à expressão do seu próprio ser. Você passa a não mais agir como se fosse você mesmo. Isto é mediunismo, não é mediunidade, porque você não tem consciência do que você está fazendo, mas é um fenômeno mediúnico, onde esse espírito passa a tomar a frente dos processos de sua própria vida. Ele passa a viver em seu lugar. E quando isto acontece, é como se houvesse uma mudança de personalidade. E aí nós estamos falando de alguns casos, não todos, de bipolaridade. Alguns casos que são tratados como transtorno bipolar, trata-se, na verdade, da disputa de duas cabeças, de dois espíritos, um desencarnado e um encarnado, pela supremacia daquele corpo físico, ou pelo menos, não 100% do corpo físico, mas pelo menos dos processos neuropsíquico-cognitivos. Ele quer voltar a viver porque, na maioria dos casos, ele quer viver em seu lugar.
E em alguns casos, como na maioria desses casos, esse ser desconhece que está encarnado, que está desencarnado. Daí vem, eventualmente, a obsessão de amigos espirituais, ou seja, de pessoas que eventualmente conviviam com este que está sendo obsediado. A mãe, o tio, o irmão, que ao se compadecer do seu sofrimento, ele se aproximou tanto deste irmão que está passando por uma tristeza profunda, uma melancolia qualquer, que ele acaba se esquecendo, porque ele acaba se relacionando com os demais conhecidos da família e ele acaba se esquecendo de que está, na verdade, não está junto do obsediado, mas ele está tomando a frente desse obsediado e passando a assumir este controle desta vida. E os danos ocasionados por isso são muito grandes, podendo ocasionar de fato o transtorno bipolar físico. A mediunidade, quando ela é exercida de forma harmoniosa e equilibrada, quando um espírito ele vem à matéria e ele volta novamente para o plano espiritual, consciente de que está desencarnado, ser ciente deste processo, estudos científicos foram confirmados, inclusive nos Estados Unidos, onde é aceita a mediunidade como algo natural. Essas pessoas possuem o seu cérebro, o seu aparelho cognitivo muito mais saudável do que aquele médium que não pratica a sua mediunidade. Mas quando não há uma prática consciente, direcionada desse processo mediúnico, quando esse espírito passa a tomar totalmente a frente ou disputar situações e eventos da vida com o ser encarnado, obsediado, ele passa a causar, inclusive, danos ao cérebro deste ser. É uma coisa muito fácil de entender. Trata-se de um fator epigenético, estressor, porque eu passo a agir como se não fosse eu, e aquilo me traz uma tristeza. O ser não está se expressando como ele é. Aquilo me traz uma revolta, eventualmente um sentimento de culpa, porque o obsessor ele faz coisas que o obsediado não faria. Então acaba gerando uma série de situações e consequências psíquicas e psicológicas extremamente prejudiciais e destrutivas, inclusive mudando morfologicamente o cérebro, porque as sinapses mudam. Porque o obsessor, ele pensa de uma forma diferente do obsediado, gerando sinapses diferenciadas. Nossas células são como antenas emissoras e receptoras de frequências. E a frequência vibratória do obsediado é diferente do obsessor, é diferente da do obsediado, gerando sinapses diferenciadas no cérebro, completamente discordantes com a personalidade daquele que está encarnado. Daí vem a dupla personalidade, que alguns caracterizam como bipolaridade. A bipolaridade ela não tem somente esta causa, mas eu estou citando a principal observada dentro dos experimentos espíritas. O espiritismo, ele só é religião no Brasil. O espiritismo na França, nos Estados Unidos e em outros lugares, ele é uma ciência. E como lidar com esta situação? Quando você percebe a presença de um irmãozinho, e todas as pessoas que passam por este processo são médios, na verdade a humanidade toda é médium, uns têm maior intensidade de mediunidade, outros menos. Mas se você percebe a presença de algo que não está de acordo com a sua natureza, você imediatamente pode tomar um banho, né? Existe uma erva, uma planta fitoenergética muito boa para afastar
essas energias, que é o banho de Guiné. O banho de Guiné, ele tem essa propriedade de afastar essas energias. Os índios, os povos, antigos povos primitivos iorubais, os xamãs lançavam mão de banhos com plantas medicinais, com plantas, com ervas, com a capacidade de afastar e atrair espíritos. Sim, porque você pode atrair espíritos bons também. Inclusive eu deixo aqui na descrição deste vídeo como faz esse banho de Guiné. A segunda forma, se você já é um médium, já conhece seus mentores, sua equipe espiritual, eu te aconselho a não tentar entender quem é esse irmãozinho e qual a sua necessidade. Isso pode agravar mais ainda porque você não sabe o estado em que se encontra esse espírito, como ele desencarnou. E se eventualmente ele até sabe que está desencarnado, mas não aceita, isso pode desencadear outros processos complexos. Eu te aconselho a pedir à sua equipe espiritual que encaminhe esse irmãozinho. Se você sabe como, fantástico, porque eu vou também ensinar aqui no nosso canal como fazer isto, ok? Caso você não consiga ou não saiba fazer isto, eu te aconselho a procurar um centro espírita de confiança, um centro espírita de mesa, que saiba fazer o encaminhamento desses irmãozinhos. Eu não aconselho brigar com eles, eu não aconselho gritar com esses espíritos, eu não aconselho tratá-los, fazê-los sair na marra, como em alguns centros, em algumas religiões costumam fazer, porque há casos em que é necessário conversar com esse espírito, porque ele pode ser um obsessor costumais deste obsediado, e aí a coisa ficar pior. Ou seja, se ele já tinha ódio daquele a quem ele obsedia, esse ódio pode aumentar ainda mais se ele for forçado a sair do cangote desta pessoa. Caso você precise de alguma ajuda de um terapeuta holístico com visão espiritualista, conhecedor do espiritualismo, que conhece banhos e procedimentos adequados para lidar com essas situações, para encaminhar esses irmãozinhos, pode contar conosco. Ok? Shalom.